Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E galera, hoje um vídeo um pouquinho diferente aí, eu aparecendo na câmera, não costumo fazer isso muitas vezes, mas eu vou começar a trazer mais vídeos desse tipo aqui no canal, tratando aí de assuntos aleatórios, digamos assim, mas que tem, logicamente, relação com a engenharia civil. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto aí que eu vi ontem na minha página do Facebook, me mandaram na verdade esse vídeo, e eu achei um assunto interessante, que é um vídeo onde um senhor fez uma laje com garrafa PET. Tá? E aí eu vi lá nos comentários, vários comentários, né, pessoas com várias teorias lá, né, várias teorias sobre o assunto. E eu resolvi trazer aqui para dizer o que eu acho disso, se é certo, se é errado, o que pode acarretar de erros numa obra, ou se ele está correto em usar. Né? Então eu vou trazer um pouquinho desse vídeo para vocês e dizer a minha opinião sobre esse assunto, certo? Então antes de mais nada, a gente vai assistir o vídeo, vocês vão ver o mesmo vídeo que eu já assisti, eu assisti uma vez esse vídeo, e eu vou reassistir com vocês aqui, para a gente ver o que ele fez nessa laje, né? E a gente vai comentar esse vídeo em cima das técnicas que a gente aprende, né? Durante a faculdade e até mesmo exercendo a profissão de engenheiro. Maravilha? Então vamos assistir o vídeo aqui. Eu vou assistir junto com vocês esse vídeo. Vou dar play aqui. Bom dia pessoal, estamos hoje aqui em Areal, dando início ao nosso capeamento da laje ecologicamente correta. Vou mostrar para vocês aqui como é que se faz, para a laje ficar mais leve, resistente e melhor ainda, ajudar a natureza, já que hoje o índice de poluição é muito grande. Veja bem, a gente faz garrafa PET, aqui ó, coloca a garrafa PET. Tem que ter cuidado porque tá chovendo. Deus é generoso demais, mandando água pra gente. Veja bem. Coloca a garrafa um pouco vazia, que é para dar a altura do ferro. PVC embaixo, bem mais resistente do que a lajota. E o isopor. E aí só é mandar ver, ó. Pode pisar em cima, não tem problema nenhum. Manda ver o concreto e esperar Deus ajudar. Com 15 dias já pode dançar forró em cima. Valeu? Esse aqui é o nosso pedreiro negão, boca de lobo. Aqui nosso ajudante galego, pau ferro. E aqui a galera lá, ó. Tá? O engenheiro Rui ali embaixo, escorado na pá. E a galera tá mandando ver aí, ó. Se vocês quiserem alguma informação, compartilhe esse vídeo, que hoje mesmo tá lá na internet. Vamos ajudar ao nosso mundo, a natureza dessa forma. Dá um abraço. Bom galera, esse foi o vídeo. Ele mostrou ali alguns trechos da laje, é uma laje relativamente grande, né? Deve ter, sei lá, uns 200 metros quadrados de laje, até um pouquinho mais. Então, ele utilizou em grande parte da laje garrafas PET, né? E até ele mesmo fala no vídeo que ele utilizou uma garrafa PET um pouquinho vazia para fazer essa concretagem. Antes da gente entrar no mérito de utilizar ou não garrafa PET, vamos entender o que é, né, o conceito dessa laje treliçada. Né? A laje treliçada, ela vem lá, é uma técnica construtiva que veio derivada da laje nervurada, que é uma laje nervurada, geralmente em dois sentidos, né? São vigas que se cruzam para receber uma carga, que geralmente é uma carga distribuída. E a laje treliçada nada mais é do que uma laje nervurada, só que na grande maioria das vezes, pelo menos, ela é em um único sentido, né? Ou seja, as vigotas elas são em um único sentido, exatamente como mostra aqui nesse vídeo.
é uma laje treliçada convencional, não tem nada de muito diferente nessa obra. Então, é uma laje treliçada convencional que, ao invés de ele colocar o elemento de enchimento de cerâmica ou EPS, ele utilizou a garrafa PET. O segundo ponto a se tratar das lajes treliçadas é para que serve a lajota, que é aquele elemento de enchimento que nós utilizamos na laje. Bom, como a laje nervurada ela precisa de vigas, né, vigas pequenas, né, que vão receber uma parcela da carga total, que por consequência vão distribuir para as vigas principais, né? Então são vigas relativamente próximas uma da outra, que tem um elemento de enchimento que a única função dele é ocupar espaço durante a concretagem, tá? Então, ele não tem nenhuma outra função a não ser uma função construtiva durante o processo executivo. Ou seja, durante a concretagem, ele tem que manter o concreto no lugar certo, né, onde ele realmente é necessário, que é nas vigotas, certo? Então, as vigotas é quem vai receber a parcela da carga equivalente à carga distribuída sobre essa laje. Logicamente que nós também temos uma capa de compressão, né? Aquela camada de compressão, que é a camada responsável por distribuir as tensões que nelas são aplicadas para as vigotas, né? E aí a gente coloca uma tela, que pode ser uma tela pop pré-fabricada, ou até mesmo armaduras amarradas ali, em sentidos que se cruzam, né? Para receber essas tensões e distribuir essas tensões de maneira uniforme para as vigotas. Ou seja, os elementos de enchimento eles estão ali puramente para ocupar espaço e permitir que o concreto seja utilizado só onde ele é necessário, né? Reduzindo significativamente o peso dessa laje e, consequentemente, também o custo, certo? Então, essa é a função do elemento de enchimento. Nos comentários desse vídeo, eu vi muitas pessoas falando assim, depois a garrafa ela vai se deteriorar com o tempo e aí vai ocorrer problemas estruturais, né? E isso, em partes, não é verdade. Por quê? Porque a garrafa está ali apenas para ocupar espaço. Eu vou entrar no mérito em relação a patologias daqui a pouco, né, na hora que eu for dar a minha opinião relativa tecnicamente a esse assunto, mas não procede esse entendimento de dizer que a garrafa ela vai se deteriorar com o tempo e, por causa disso, vai causar alguma patologia na laje. Na verdade, depois da concretagem, você pode até retirar essas garrafas porque elas não vão fazer diferença nenhuma. Elas estavam lá apenas para ocupar espaço, certo? Então, o conceito que ele utilizou é um conceito correto, né? Não é um conceito errado. Ele pode, sim, utilizar qualquer elemento de enchimento, desde que aquele elemento seja inerte ao concreto, ou seja, que ele não tenha nenhum tipo de reação química com o concreto ou até mesmo com as armaduras, para que isso não possa causar nenhum tipo de patologia mais futuramente. Certo? Então, se ele quiser fazer um elemento de enchimento lá de qualquer coisa, né? Sacola plástica, plástico derretido, qualquer coisa que seja inerte, né? Ele pode utilizar sem problema nenhum, certo? Desde que seja, logicamente, posicionado no local correto, permitindo que o concreto ocupe o espaço que ele realmente precisa ocupar, que é as vigotas, certo? Então, essa questão do elemento de enchimento fazer parte da estrutura, ele ter alguma função estrutural, isso é um pensamento totalmente equivocado, isso não existe, né? Existem até vídeos na internet falando a diferença entre capa de cerâmica, capa de EPS, qual é a mais resistente, né? A gente tem que tratar da resistência delas durante o processo de concretagem. A capa de cerâmica ela é mais resistente durante o processo de concretagem, né, devido à composição dela. Ela é mais dura, então ela não corre risco de entortar, como acontece muitas vezes com as capas
de EPS, mas ela não tem nenhum tipo de função estrutural, certo? Ela está ali apenas para ocupar espaço. Tanto que a ideia dele, o conceito que ele utilizou nessa obra está correto, que ele é utilizado em vários tipos diferentes de obra, por exemplo, como essa imagem que vocês estão vendo aí, que é o Bubble Deck. O Bubble Deck são bolas, bolas de plástico, tipo umas bolas de borracha, que elas são preenchidas com ar, e elas são colocadas na laje. O conceito é parecido, apesar de não ser uma laje treliçada, unidirecional, mas o conceito é parecido, elas estão ali apenas para ocupar espaço, certo? Ocupar espaço, reduzir carga e reduzir o consumo de concreto, certo? Então essa é a função desses elementos de enchimento. Bom, o que eu acho disso? Isso é errado? Isso é certo? Eu posso utilizar a garrafa PET na minha obra? Isso vai acarretar uma redução de custos? É viável ou não é viável? Vamos ponto a ponto. Primeira coisa, seria viável utilizar a garrafa PET? Bom, se o seu conceito é, por exemplo, fazer uma obra ecologicamente correta, você pode entrar nesse mérito. Eu vou utilizar a garrafa PET porque eu quero reduzir a quantidade de material que é desperdiçado aí no meio ambiente e eu quero trazer isso para a minha obra e, de certa forma, categorizar a minha obra como uma obra ecologicamente correta. Isso é um conceito. Nesses méritos, muitas vezes você não leva em consideração os custos. Eu vou reduzir custo, não vou reduzir custo. A gente leva apenas em consideração a questão ambiental. O mérito de custo, a questão do custo, eu diria que, dessa maneira que ele fez, ele não reduziu o custo, porque o consumo de concreto com certeza foi maior. E eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, na hora que eu dizer a maneira que eu faria. Se eu tivesse que fazer uma obra com garrafa PET, como eu faria isso. Por quê? Ele utilizou ali garrafas quase vazias. E a gente pode ver em alguns pontos do vídeo que tem garrafas que nem tem tampa. Ou seja, quando ele colocar o concreto sobre essa garrafa, ela vai reduzir de volume. E a grande problemática é, ela pode não reduzir de volume imediatamente, o que é ainda pior. Por quê? Se ela reduzir de volume imediatamente, eu coloquei o concreto, ela reduziu de volume, eu vou lá e coloco mais concreto. Isso vai acarretar um consumo maior de concreto, mas é alguma coisa que ele pode ter considerado. Porém, a grande problemática é se ela reduzir de volume depois, durante o processo de cura. Isso pode trazer algumas problemáticas quanto à camada de compressão. Porque essa camada de compressão ela vai ficar de forma desigual, ela não vai ter um comportamento estrutural desejado, o que pode trazer aí alguns riscos para a estrutura. Então, o ideal seria que todas as garrafas estivessem com tampa, evitando ali a perda de volume significativo, certo? Mas eu vou comentar isso um pouquinho daqui a pouco. E se todas as garrafas, por exemplo, a grande maioria das garrafas estão sem tampa, isso vai acarretar um consumo muito maior de concreto, consequentemente, um custo maior, certo? Um custo maior até do que se ele tivesse utilizado o EPS ou a lajota de cerâmica ou de concreto vazado, do que se ele utilizasse as garrafas PET. Por quê? Ele poderia ter feito um trabalho ambiental, coletado a garrafa PET, levado a um local adequado para eles fazerem essa reciclagem, até ganhado uma graninha em cima, porque aquela quantidade de garrafa ali, lógico, não ia dar um dinheiro exorbitante, mas pelo menos ele não ia ter custos com o consumo excessivo de concreto. Pelo menos era o que eu faria. Eu colocaria a lajota adequada e poderia até fazer, se você quiser ajudar realmente o meio ambiente, faz a coleta ali das garrafas que já estavam ali na obra, leva para um local adequado e faz o seu papel como cidadão. E dessa maneira eu não acarretaria custos na minha obra. Mas enfim, digamos o seguinte, Felipe, você tem que executar uma obra
né, se alguém me desafiasse, Felipe, você tem que executar uma obra e os materiais que você tem para executar são exatamente os materiais dessa obra que a gente acabou de assistir o vídeo, né? É concreto, garrafa PET, uma forma de PVC que tem ali embaixo, eu não sei que tipo de forma de PVC que é, provavelmente aquelas pré-fabricadas, para você fazer a obra. Como eu faria? Tá? Agora, olhando tecnicamente para o assunto, como eu faria essa obra. Primeiro, no vídeo, se vocês notarem aqui, ele coloca as garrafas no sentido transversal ao sentido das lajes, certo? Isso pode acarretar no quê? Nisso aqui que vocês estão vendo, ó, nessa imagem aí que está aparecendo para vocês, aonde a garrafa, né, a ponta da garrafa, ela entra quase que completamente no trilho da laje. Isso aqui não é daquela obra do vídeo, tá? É uma outra obra, né? Ele fez aqui um sistema diferente, ele cortou a garrafa e embutiu uma na outra, e aí colocou a ponta da garrafa dentro do trilho. Galera, isso não pode acontecer, porque você reduziu significativamente a seção do trilho, que é o elemento principal da laje. É ele que vai receber todas as cargas, né? Então, se você colocou um elemento vazio ali dentro daquele trilho, que era para estar preenchido com concreto, ele vai perder totalmente a sua função estrutural e vai ter um defeito, né, para o que ele foi considerado, né? Principalmente se ele foi calculado com uma seção X, e aí o cidadão vai lá e coloca a garrafa dessa maneira, vai causar uma perda significativa de seção nesse elemento, né, estrutural, porque a vigota é um elemento de extrema importância na laje, certo? Então ele precisa estar totalmente preenchido de concreto. Então a seção dele tem que estar totalmente preenchida de concreto. Eu até tenho um vídeo aí no canal onde eu ensino como é que calcula uma lajota, uma vigota de concreto, e aí a gente aprende bem esse conceito. Então ele tem que estar totalmente preenchido de concreto. E dessa maneira que está nessa imagem que vocês estão vendo, isso não acontece. No vídeo, isso não acontece. Ele não coloca a garrafa dentro do trilho, o que é um ponto positivo. Porém, ele coloca as garrafas quase vazias, né? O que vai tornar ali aquele enchimento não tão eficaz, porque ele poderia estar ocupando mais espaço, deixando as vigotas mais altas, consequentemente aumentando a resistência delas e também diminuindo significativamente o consumo de concreto. Segundo, a malha, né, a malha de distribuição, né, que é aquela armadura que vai em cima da laje ali, geralmente pode ser uma malha pop, uma malha soldada, ela está em contato direto com as garrafas, certo? E isso não pode acontecer. Por quê? A garrafa é um plástico até com uma certa resistência, mas se ele for retirado futuramente, né, ou até mesmo se ele ficar lá dentro da laje, com o tempo ele vai se deteriorar, e dentro dessa garrafa existem gases, que pode ser o gás da própria bebida que estava lá anteriormente, ou até o oxigênio. E o oxigênio, propriamente, ele já é muito corrosivo. Então ele vai atacar as armaduras, podendo ali ter uma redução de seção e até mesmo uma patologia interna a essa laje, que não vai causar uma problemática tão grande, né, a curto prazo, talvez a longo prazo, mas que pode causar uma deterioração, diminuindo significativamente a vida útil dessa estrutura. Então ele tem que ter colocado um espaçador ali naquela garrafa, certo? Bom, Felipe, você falou, mas como você faria? Você faria melhor? O que você mudaria com uma visão técnica sobre o assunto? Lembrando, pessoal, isso aqui não é para gerar treta na internet, assim como aconteceu lá do detergente, que não era a minha intenção também, fazer polêmica com o assunto. Eu acho a ideia dele extremamente válida, tá? O conceito está corretíssimo, porém, ele poderia ter feito algumas coisas diferentes que poderiam melhorar o processo dele significativamente. Como eu faria isso? Tá? Eu faria da seguinte maneira. Ao invés de colocar
as garrafas no sentido transversal, eu colocaria as garrafas no sentido longitudinal, assim como está aparecendo nessa imagem para vocês. Com a garrafa no sentido longitudinal, como as garrafas eu medi, né, eu tive lá, peguei uma garrafa em casa e medi qual é o diâmetro aproximado de uma garrafa, e ela tem um diâmetro de 9, 10 centímetros na parte maior da garrafa, certo? Como o espaçamento das vigotas, em geral, são de 30 centímetros, eu poderia muito bem colocar 3 garrafas, né, uma do lado da outra, para ocupar o espaço de 30 centímetros, equivalente a 30 centímetros, certo? Se eu colocar elas no mesmo sentido das vigotas, certo? E eu colocaria elas completamente cheias, tá? Nem um pouco vazias, porque se elas têm 10 centímetros, um elemento de preenchimento, né, uma lajota no caso, depende do tipo da laje, logicamente, mas ali provavelmente era uma laje piso. Então poderia ser uma LT12 ou até uma LT14 que tem um elemento de enchimento de aproximadamente 8, 10 centímetros. Como essa garrafa tem 9 a 10 centímetros, é basicamente a mesma medida. Então eu colocaria ela totalmente cheia, com tampa, certo? Para ela não reduzir de volume durante a concretagem. E na hora de colocar a malha, eu usaria tampinhas das próprias garrafas como espaçador, né? Eu prenderia ali em alguns pontos estratégicos da malha, com arame mesmo, as tampinhas, né? Principalmente aqui nos cruzamentos, né? E assim eu conseguiria garantir que essas malhas não iriam encostar nas garrafas, certo? Ficando ali dentro da camada de compressão, né? Dentro da capa de compressão. E as tampinhas, eu também medi, ela tem exatamente 1 centímetro de largura, né? O que é muito próximo de 1 centímetro, 1,5 centímetro, que é exigido por norma para a cobertura ali entre o elemento de preenchimento e a armadura de distribuição, certo? Então, essa maneira, na minha visão, ficaria melhor. E nesses espaços vazios entre a garrafa, entre uma garrafa e outra, se eu tivesse, por exemplo, uma possibilidade de tirar o fundo dessa forma de PVC que ele falou que tem, eu colocaria areia úmida, tá? Areia úmida aqui para evitar que o concreto também entre nesses vãos aqui, certo? Mas isso seria se eu conseguisse tirar o fundo dessa forminha aí, né? Onde ele fala que é feito de PVC lá na obra dele. Mas, na grande maioria das vezes, a gente não consegue tirar ou não vale a pena tirar. Só se desse para tirar, eu colocaria areia, porque daí eu iria tirar e retiraria a areia úmida dali para fazer depois ficar vazado, né? Porque aí o concreto não iria preencher esses vazios e não iria sobrecarregar também a laje, certo? Então, na minha opinião, como engenheiro, né, eu faria dessa maneira, certo? Eu acho que é a maneira mais lógica a se fazer se o intuito for economizar concreto, né, reduzir concreto e também ir nesse ponto aí da ecologia, certo? Então, o vídeo de hoje era isso, eu queria comentar esse vídeo com vocês. Me digam aí o que vocês acham desse conceito, se vocês crucificariam o cara. Eu acho que os comentários desse vídeo lá, a grande parte dos comentários foi muito negativo, porque as pessoas não entenderam o conceito da coisa. O conceito está corretíssimo, inclusive eu quero parabenizar esse rapaz que fez o vídeo, que o conceito está correto, porém, ele precisa de alguns ajustes, tá? E esse vídeo aqui não é para polemizar nada, é simplesmente para comentar o assunto, e se chegar aos olhos da pessoa que fez o vídeo, se quiser entrar em contato comigo para a gente conversar, para você me falar como é que ficou a concretagem dessa laje, né? Quem sabe a gente pode até trazer um outro vídeo aqui falando dessa laje, como é que ficou, o antes e depois, para
para o pessoal entender também o conceito aí que você utilizou na sua obra. Maravilha, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, não deixe de curtir, se possível compartilhar, porque isso ajuda demais o canal. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!